O Dia dos Pais é aquela data comemorativa que a gente retribui aquele amor e carinho recebido ao longo da vida. Eu adoro fazer os preparos que o meu pai e meu marido gostam de comer. Aqui em casa sempre sai um bom prato principal e um lanchinho da tarde para acompanhar um café. Essas duas receitas vão deixar o seu dia ainda mais especial. Batata roast e cookies de chocolate. Essa batata roast é um dos preparos mais fáceis e gostosos. Sabe aquela receita que a gente olha e fala, eu acho que eu não vou dar conta de fazer? Pode desmistificar esse sentimento, porque eu vou te trazer facilitadores para que você tenha muito sucesso aí na sua casa. Começando com as batatas. Para facilitar minhas etapas, eu já vou deixar ela descascada. Quando o assunto é batata, é sempre bom dar preferência para cozinhar ela com casca. Mas como a minha ideia hoje é trazer um facilitador para você, a gente vai cozinhar ela desse jeito e eu vou te mostrar que também dá certo. Já vai colocando numa panela com água fria. Todo tubérculo, quando a gente vai cozinhar, a gente dá preferência para usar uma água fria. Por quê? Quando essa água começa a aquecer, se você coloca a batata na água fria, isso vai fazer com que toda a batata entre na mesma temperatura ao mesmo tempo. Agora, se você já deixou sua água fervendo e coloca a batata, o que vai acontecer? Você vai cozinhar primeiro a parte de fora e depois a parte de dentro. E eu não quero isso, eu quero um cozimento uniforme. Essa batata tem que estar do mesmo jeito dentro e fora. Agora que eu já descasquei todas as batatas, vou colocar na panela junto com a outra. E agora sim, posso ligar o fogo e deixar na temperatura máxima para ferver. Essas batatas vão cozinhar 5 minutos depois que essa água começar a ferver. Exatamente. A água fria vai começar a aquecer, soltar a fumacinha. Começou a borbulhar, conta 5 minutos no relógio e já escorre essa água. Depois dessa etapa, eu vou deixar a batata refrigerar por algumas horas. É importante que ela esteja bem fria. Enquanto isso, eu vou começar a preparar o bacon para a gente ter a gordura para deixar tudo ainda mais gostoso. Como eu vou rechear a batata com bacon, eu vou usar umas 4, 5 fatias. Pode ir fazendo cortes maiores assim, não precisa ser muito bem picadinho, mas é bom que esteja em cubinhos para facilitar na hora de colocar no meio. Afinal, o bacon tende a reduzir de tamanho quando ele entra na panela. Olha só, aqui tem aproximadamente 3/4 de xícara de café. Coloca o bacon com a panela fria e aí sim começa a fazer esse refogado numa temperatura alta e depois é só baixar o fogo. Desse jeito eu vou ter um bacon mais vermelhinho, crocante e a gordura vai sair sem que ele queime. Vai ficar muito gostoso. E assim que começar esse chiadinho na sua frigideira, já pode ir mexendo para que toda a gordura do bacon vá derretendo de maneira uniforme. Essa etapa aqui vai muito de acordo com o gosto do freguês. Quanto mais tostadinho, mais crocante. Quanto menos tostado, mais macio o bacon fica. Olha só como a gordura do bacon vai derretendo. E eu vou usar ela junto com azeite para trazer sabor para essa batata. Enquanto o bacon segue refogando, a minha batata já está aquecida. Eu vejo que em cima dessa água aqui começa uma fumacinha. É agora que o olhar precisa ficar atento. Se você deixar cozinhar demais, depois, quando você for ralar essa batata, ela vai desmanchar na sua mão, não vai ser tão legal. Então capricha, 5 minutinhos e é só tirar da panela. Como eu falei que eu vou usar a gordura do bacon, eu vou tirar só os pedacinhos de carne para colocar aqui no prato. E preservar o máximo de gordura possível aqui na minha panelinha. Estou usando o garfinho para você ver que você não precisa ter nenhum utensílio super especial para essa receita dar certo. Olha quanta gordura sobrou na minha frigideira. O que eu vou precisar colocar de azeite aqui é muito pouco. Agora é só esperar a batata ficar pronta. Começaram a subir as bolhas de uma fervura branda, já começa a contar 5 minutos. Tempo suficiente para dar aquele susto na batata. Como ela ainda precisa refrigerar,
Eu vou tirar aqui como se já tivessem dado aqueles 5 minutos e vou pegar uma batata que já está refrigerada. É com ela que você vai trabalhar, gelada. Essa escurecida às vezes é normal porque ela dá uma oxidada na geladeira e tá tudo certo. Agora com a parte mais grossa do ralador, eu vou começar ralando a batata. Você vai ver que a batata vai estar cozida por igual. E isso é muito importante. Lembra que eu te falei de colocar a batata já na água quente? Essa etapa já ia começar a dar errado, porque na parte de fora ela ia estar mais macia e na parte de dentro ela ia estar mais firme. E aí na hora de passar ela no ralo grosso aqui, você ia esmigalhar a sua batata. Então faça como eu te ensinei, que a sua batata vai estar cozida da maneira correta. Caso você queira fazer essa batata de uma só vez, sem a pausa da geladeira, eu recomendo que você tenha uma tigela com bastante água e gelo para que você faça o branqueamento, que é quando você para o cozimento e joga um choque térmico nela. Batata quase toda ralada. Como eu vou fazer uma batata roast bem grande, eu vou usar aproximadamente uma batata e meia. E grande mesmo, um exagero, aproximadamente umas 2 xícaras de chá de batata ralada. E isso que eu tô falando é por unidade. Cada batata roast dessa, bem grandona, serve de 1 a 2 pessoas. Pronto, agora eu tenho batata o suficiente. Eu aprendi com um grande chefe que sua especialidade eram batatas roasts. Eu fui no restaurante dele e ele me ensinou pessoalmente a fazer essa receita. Então, toda dica que eu te der, você anota porque ela é valiosa. Começando pela quantidade de gordura. Eu tenho bastante gordura do bacon que sobrou e vou adicionar mais azeite. Ai, Juliana, vai ficar muito pesado. Não fica. Pode confiar em mim. É só você secar essa fritura depois que vai dar super certo. Desse jeito, a sua batata vai ficar crocante e vai ficar muito bonita. Pode confiar. Vou colocar a minha frigideirinha com as bordas um pouco mais altas no fogão e vou acrescentar o equivalente a umas 2 colheres de sopa de azeite. E eu digo 2 colheres de sopa, mas é a olho. Tem que ficar o fundinho da panela com bastante assim. E com a frigideira já posicionada, pode colocar a batata ralada. Nada de ficar maçarocando essa batata na frigideira. Posicionou, deixa, não vai ficar apertando para não ficar achatada. Eu quero um certo volume nessa batata roast. Eu vou montando a batata aqui no centro. Não estou pressionando, mas eu estou arrumando e organizando ela. Isso é muito importante. Vou começar trabalhando com fogo alto e se precisar desliga. E agora é colocar o bacon. Pega os pedacinhos. Coloca no meio. Bem farto, nada de um recheio mequetrefe, hein? Para trazer a cremosidade dessa batata, eu vou colocar cream cheese. Você pode usar um requeijão forneável da sua preferência ou pedaços de queijo. Evita usar o requeijão tradicional, porque quando ele aquece, a tendência é o quê? Ele derreter e aí vai passar para o óleo. A ideia não é essa. Eu quero os pedaços aqui dentro para ficar recheado. Vou usar 2 colheres para me ajudar a tirar os pedaços de cream cheese na batata. Capricha colocando sempre no meio. Se você tiver uma frigideira menor que a minha, como aquelas omeleteiras que são em 2 partes, é uma ótima para você fazer esse prato. Com o recheio já posicionado, coloca mais batata ralada por cima. Coloca assim. Parece que não vai dar certo, mas confia no processo, que essa receita é surpreendente. Vou colocando por fora mesmo e daqui a pouco a gente acerta o formato. E cuidado com a ponta dos dedos, nada de queimar suas mãos. Vai fechando e colocando batata por cima de todo o recheio para que nada escape. Você tá vendo que eu não tô fazendo uma força. Eu só estou sendo delicada e colocando por cima. Com a ajuda de uma espátula, uma colher de pau, um garfo, o que você tiver aí na sua cozinha, você vai pegar e vai começar a fazer as bordas, assim. Vai acertando para que ela fique no formato desejado, mais arredondado, tá vendo?
Se precisar, inclina a panela, deixa essa gordura vir aqui para as laterais para fritar. À medida que essa batata vai cozinhando, o amido vai deixando ela firme também. Então é por isso que a gente tem estrutura nesse formato que ela fica mais arredondada, tá vendo? Essa etapa leva aproximadamente uns 7 minutos para cada lado da batata. Desse jeito você vai ter a garantia de que sua batata cozinhou por completo. Agora, isso pode variar de acordo com a potência do seu fogão. Se sua chama é aquela chama mais tristonha, fraquinha, pode deixar de 7 a 10 minutos que vai dar certo. Olha só, quando eu movimento a batata, ela já tá inteira, tá vendo? Tá dando super certo essa batata linda. Chegou a hora de fazer a virada da batata. Para eu não me queimar, eu vou te ensinar a tirar a gordura daqui e a gente vai virar essa batata roast no prato para ela não desmontar e para você não se machucar. Tira o excesso de gordura e coloca num potinho que você vai reutilizar. É só pra gente não ficar com gordura espirrando. Olha como já tá firme, virei quase de lado e a batata tá no jeito. Faz como se fosse com uma panqueca, coloca, acomoda a frigideira em cima do prato, virar o prato e a batata roast tá inteirinha. Coloca de volta e devolve o óleo para continuar o cozimento dessa iguaria, minha gente. Olha que delícia, o cheirinho disso aqui tá sensacional. E olha como tá tostadinha, olha só. E você viu só, não precisei ficar esmagando a batata, apertando, deu super certo. Agora, pra gente ter esse douradinho na lateral, precisa de vez em quando dar uma viradinha na frigideira para ficar tudo bem dourado. Olha como a lateral já tá mais douradinha, tá vendo? A batata já tá no jeito, agora eu vou tirar ela da frigideira e mostrar pra você que delícia que ficou. Vem com uma espátula, escorre o excesso de gordura. Se quiser botar num papel absorvente, pode colocar. E agora é só transferir para o prato. Para acompanhar e trazer um frescor para esse prato, eu gosto de colocar umas folhinhas de rúcula. Você pode colocar uma salada, uma carne, o que você quiser. Coloca aqui. Gosto de colocar umas para um lado, outras para o outro. Vou colocar um molhinho de mostarda por cima. Nessa hora você usa o temperinho de salada que você tiver. Eu gosto desse aqui de mostarda e mel, que fica delicioso. E olha que linda que fica a minha batata roast com essa saladinha de rúcula deliciosa. Esse é um prato super especial para você servir nessas datas comemorativas, ou até mesmo incluir no seu cardápio da semana. Eu não posso deixar de falar para você que os recheios são variados. Esse exemplo que eu usei do cream cheese com o bacon é uma das milhares de opções que você tem. Pode usar cogumelos, vegetais, o que você quiser. E agora chegou a melhor parte da receita, que é o quê? Provar essa batata, porque eu tô com água na boca, sou fã de batata, isso aqui tá uma delícia. Olha a crocância que fica essa batata, gente, fala sério. Vou mostrar pra você. Que delícia! Olha isso aqui, o cream cheese, com o bacon, fumacinha, tudo de bom. Bom apetite! A Beatriz Hotbart, não sei se essa é a pronúncia do seu nome, Beatriz, mas você me mandou o seguinte: vou receber 3 pais. Que drink e aperitivos leves devo servir? Farei carne assada. Primeiro que eu já amei o seu cardápio. Eu acho que, de um modo geral, os homens adoram comer uma carne assada. Para acompanhar esses drinks, eu começaria com uma tradicional caipirinha de limão, seja ela de vodka ou de cachaça. Eu acho que vai ser uma delícia. Coloca bastante gelo e depois de bebida principal, eu serviria um bom vinho tinto para acompanhar essa carne. Para os aperitivos, eu apostaria em bolinhos fritos. Os homens tendem a gostar desse tipo de aperitivo e vai ser o maior sucesso. Eu espero que você goste dessas ideias que eu te dei para te ajudar. A Elaine Isaac me mandou: como posso deixar alguns pratos semi-prontos para finalizar na hora?
Você sabe que esse pulo do gato facilita demais a minha vida. Eu gosto de já deixar todo o passo adiantado e antes de servir só aquecer as comidas. Você pode fazer um assado grande e deixar para aquecê-lo na hora, já deixa essa carne pronta e depois só aquece antes de servir com papel alumínio. Você pode já deixá-la temperada e assar 1h30 antes de entregar o seu jantar. Ou até mesmo deixar uma lasanha, uma massa que vá gratinar no forno. Também tem aquele famoso risoto que todo mundo gosta de fazer quando recebe uma visita, não é mesmo? Eu adoro. Para facilitar esse cozimento do arroz, você já deixa esse arroz puxado, ou seja, você vai fazer o seu refogado de costume, colocar o arroz, o vinho branco, deixa evaporar e adiciona mais 2 conchas de caldo. Depois é só desligar a panela e esperar 15 minutinhos antes de servir. Você hidrata ele com mais caldo e aquece. Vai ficar pronto e delicioso. Eu espero ter te ajudado para que assim você possa participar ainda mais dos seus jantares. Cookies de chocolate. Esses biscoitinhos são deliciosos. Eu particularmente gosto de comer eles quentes e macios. Eu vou te ensinar essa receita aqui com pouquíssimos ingredientes. Uma tigela e um batedor é o suficiente para você conseguir ter sucesso. Vamos começar com a manteiga. Aqui tem meia xícara de chá de manteiga sem sal. Ela está em temperatura de pomada, ou seja, bem cremosa, o que vai facilitar na hora de acrescentar o açúcar e os ovos. Agora eu vou acrescentar os açúcares. Eu vou começar pelo açúcar refinado. Eu tenho meia xícara de chá. Pode colocar os 2 açúcares juntos, não tem problema. Eu vou usar o mascavo, aqui também tem meia xícara. Além de trazer aquele sabor mais intenso da cana-de-açúcar, o açúcar mascavo ele é fundamental para trazer mais cor. Ele vai ser aquele fator que vai trazer aquela cor dourada para o seu cookie. Então, caso você não tenha ou não encontre, pode usar o açúcar branco refinado, vai ficar gostoso igual. Só que tem esse diferencial, mas tá tudo certo. O importante é você fazer a receita. Vou dar só uma leve misturadinha e já acrescentar o ovo. Você vai notar que dá para fazer tudo na tigela, sem batedeira e sem dificuldade. E eu adoro receitas assim. Com quase uma farofinha de manteiga e açúcar, agora sim eu vou acrescentar um ovo. Aqui não precisa separar as claras da gema, é só colocar o ovo inteiro. E agora eu vou substituir a minha espátula por um batedor de arame para misturar melhor. Vai misturando até que fique bem homogêneo. Nessa parte tem que mexer. Caso a sua manteiga esteja gelada, você com pressa, querendo fazer essa receita, eu recomendo que você use a batedeira. A temperatura em pomada facilita demais para fazer tudo no braço. Mas se a manteiga estiver gelada, para deixar mais homogêneo, tem que ser com a batedeira. Vai quebrando esses nódulozinhos de açúcar mascavo que ficam. Se você quiser, pode passar na peneira. E se você encontrar um pedacinho desses de açúcar no meio do biscoito, vai ficar uma delícia, pode ter certeza. Para trazer aquele cheirinho doce característico, gotinhas de baunilha. Eu vou usar meia colher de chá. Eu vou colocar a olho. Se você quiser usar a pasta da baunilha, também é um ótimo aliado. Agora mistura de novo. Você tá vendo, né? Tudo muito fácil. Para acrescentar a farinha de trigo, eu vou colocar em algumas etapas. Afinal, se eu colocar tudo de uma vez, não vai dar certo, vai empelotar. Então, coloca um pouquinho, mistura, até dar o ponto. Continua no começo da receita usando o batedor de arame. E aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo com uma colher de sopa bem cheia. À medida que você for notando que essa massa vai ficando um pouco mais densa, pode fazer a substituição pela espátula de novo, porque senão a massa vai ficar toda no meio do batedor de arame e aí fica difícil de mexer. Esses cookies são aquela receita de biscoito perfeita para virar um presentinho. Você pode colocar naqueles pacotinhos que encontra nas confeitarias de bairro e finalizar com barbante, um recadinho, vai ficar muito especial. Agora que eu estou na última etapa de farinha de trigo, eu vou misturar meia colher de chá de fermento. Afinal, eu quero que esse biscoitinho cresça e fique levemente fofo.
Deixar o fermento misturado no trigo vai fazer com que fique mais fácil de incorporar ele no restante da massa. Você tá vendo que essa massa, ela é cremosa, ela vai continuar cremosa, só que ela tem aquela textura um pouco mais firme. Quando a gente faz uma bolota, ela tem que ficar. Ela só vai mudar a forma dentro do forno. Eu já te explico. Olha só como tá ficando, tá vendo? Mistura bem. Como você pode ver, ainda tá muito cremoso. O que que acontece? Meu ovo era um ovo muito grande. Então, para mudar isso, eu vou acrescentar 1 colher de sopa de farinha de trigo. Agora sim. O aspecto que essa massa tem é como se fosse um sorvete de massa. Ele fica com um airadinho no meio, você vai ver, é uma massa gostosa de trabalhar. Para trazer mais sabor, eu vou colocar gotinhas de chocolate. Você pode colocar frutas secas, castanhas, coco, o que você quiser. Essas gotinhas aqui são para uso culinário, então eu recomendo que você procure chocolates assim. Caso você não encontre, é só bater na ponta da faca. Vou colocar parte desse chocolate na massa e mexer, e o restante eu vou usar para decorar. Tá vendo? Sem mistério nenhum. A massa já tá pronta e eu vou usar 2 colheres de sopa para moldar. Como eu não tenho aqueles boleadores de sorvete que passam aquela espátulazinha por trás das costas da colher, eu vou usar essas 2 daqui, porque eu vou fazer como se fosse uma bolinha. Se eu quisesse fazer nas mãos, ia fazer uma meleca, porque como eu te falei, essa massa é bem cremosa. Eu vou pegar uma quantidade não muito grande de massa e vou fazer assim, sem mistério. É importantíssimo você colocar esses biscoitinhos com uma certa distância, porque como ele tem muita manteiga, a tendência é ele achatar enquanto ele assa. Você pode variar nos tamanhos. Eu gosto de fazer assim, com esse tamanho intermediário, que fica bom para colocar na lancheira, cabe em qualquer plastiquinho, dá super certo. Eu tô usando um papel mais resistente do que o papel manteiga, mas como esse biscoito é bem amanteigado, você pode usar ele sem problema nenhum, porque ele não vai grudar no fundo. Essas gotinhas de chocolate vão derreter no meio do biscoito. Vai ficar tudo tão gostoso que não vai sobrar um para contar a história. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. É bom que ele não fique muito mais quente do que isso. Essa receita me rende 2 bandejadas dessa no forno. Mas é claro que pode variar, afinal, o tamanho dos biscoitos fazem toda a diferença. Sabe aquelas gotinhas de chocolate que ficam por cima? Pois bem, elas são colocadas agora, nesse momento. Então eu vou posicionar por cima, você vai notar que elas ficam próximas agora. Mas durante o assamento, elas vão se acomodando e esse biscoito vai ficar perfeito. Você vai acomodar de forma aleatória as gotinhas ou os pedacinhos. Se quiser colocar as nozes, esse é aquele momento de fazer uma decoração. Pode colocar confeito também, fica lindo e as crianças adoram. Parece muito uma bola de sorvete, né? E é um biscoito que surpreende, porque ele é gostoso de comer ainda macio e quente. Depois que ele esfria, ele tende a endurecer e ficar um pouco mais firme. Caso você goste da massa totalmente cozida, eu recomendo que você deixe ele no forno por mais tempo. Prontinho. Agora é só assar por 13 minutos. É claro que esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno, então quando eles começarem a rachar, tá na hora de tirar. Já se passaram 13 minutos, minha cozinha tá perfumada e chegou a hora de tirar os cookies do forno. Olha que lindo que ficou! Eles são bem macios e tem que esperar um pouquinho para poder tirar. Vou mostrar para você como ele fica macio com esse aqui, da pontinha. Olha só que delícia! Chocolate derretido. Eu vou acomodar os biscoitos para você ver que lindo que fica. Se você quiser servir em um chá, um café, vai ficar bem legal. Eu gosto de usar esses pratos com 2 andares. Olha que lindo que fica. Esses cookies são perfeitos e muito fáceis de fazer.
Que lindo! Uma ótima opção para sobremesas, lanches e até mesmo aquele cafezinho da tarde. Eu aposto que você deve estar morrendo de vontade de comer essa delícia. Vamos provar? Ó, o cheirinho tá delicioso. Muito bom. A ID Karina me mandou a seguinte pergunta. Minha dúvida é sempre o quanto fazer em relação à quantidade. Você sabe que essa é a dúvida de todo mundo no fim das contas, né? Eu sou do time de fazer a mais pra sobrar e não faltar comida, afinal ninguém pode ficar com fome. Sabe aquela história, o último sempre sobra? É mais ou menos assim. Então eu sempre faço com uma quantidade um pouco maior. Por exemplo, se vai fazer um evento para 10 pessoas, um pratão grande de salada, capricha nas folhas, isso traz saciedade antes de você entrar com os pratos principais. Para as proteínas, geralmente é calculado 120 gramas por pessoa. É mais ou menos assim. Agora, se você for receber crianças, pode calcular um pouquinho a menos. Agora, para o arroz, eu gosto de medir em xícara. Eu gosto de usar aquela xicrinha de café. Então, a cada pessoa, uma xicrinha de café é o suficiente. Eu espero ter te ajudado.